Passamos agora, terminamos portanto o ponto 2 da ordem de trabalhos e passamos ao terceiro ponto, que consiste no debate da petição número 52, da iniciativa de Manuel de Sousa e Silva e outras pessoas, pela requalificação urgente da Estrada Nacional 16, entre as termas de São Pedro do Sul e de Vouzela. Neste momento a mesa ainda não registra inscrições, mas o telefone começa a tocar e, portanto, será certamente... Não se confirma o meu vaticínio e, portanto, esperamos com ansiedade a inscrição das senhoras e dos senhores deputados. Tem a palavra para iniciar este debate a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes. Faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Estrada Nacional 16, construída em meados da década de 30 do século passado, foi uma via estruturante de ligação entre Aveiro e Vilar Formoso até a abertura do itinerário principal 5, entretanto transformada em autoestrada, na A25. Com a abertura da IP5, o tráfego desta via foi diminuindo, sendo utilizada sobretudo pela população para as deslocações locais e regionais nos distritos de Aveiro, Viseu e Guarda. Entretanto, na região de Lafões, a Estrada Nacional 16 continua a ser a única via que liga as três sedes do concelho, São Pedro do Sul, Vouzela e Oliveira de Frades. O troço da N16 entre as Termas e Vouzela, que se mantém na tutela das infraestruturas de Portugal, com cerca de 1.700 metros, continua a ser o único acesso da população de São Pedro do Sul à A25 e a Coimbra, Porto e Lisboa. Ao longo dos anos, as populações de Vouzela e São Pedro do Sul e os seus autarcas locais reivindicaram a requalificação deste troço da Estrada Nacional 16, tendo em conta a insegurança da via, impeditiva da normal circulação de pessoas e de mercadorias. Perante a inércia dos sucessivos governos, em 2019, foi promovida uma petição com mais de 4.000 subscritores com esse objetivo. A pressão da população foi decisiva para o avançar da requalificação da estrada, entretanto já concluída. Importa recordar que por várias vezes os Verdes trouxeram a Estrada Nacional 16 ao Parlamento pela necessidade da sua requalificação, como foi o caso do troço que atravessa o concelho de Oliveira de Frades, cujas obras foram concluídas em 2014. Já em Ribeiradia e Oliveira de Frades, a população aguarda há quase 2 anos por obras no talude e muro de suporte no cruzamento da estrada da Senhora de Dolorosa. O talude ruiu em dezembro de 2019 com a tempestade Elsa e a depressão Fabian, afetando a circulação que se efetua apenas por uma faixa e comprometendo a própria segurança. Importa mais uma vez repetir o perigo que constitui a circulação da Estrada Nacional 16 em Ribeiradio e que a população aguarda há 2 anos por as obras. Tendo em conta os exemplos da Estrada Nacional 16 em Vouzela, Termas de Ribeiradio ou da instabilidade das vertentes da Estrada Nacional 228 que liga Fataunços a Vascunha, Vouzela, o Governo ficou incumbido por proposta dos Verdes no Orçamento de Estado de 2021 de elaborar um relatório do estado de conservação das estradas afetas às infraestruturas de Portugal, bem como dos taludes e muros de suporte, reforçando a monitorização destas vias de forma a garantir a segurança e salvaguardar a integridade física dos utilizadores. Tendo em conta este relatório, a monitorização das vias, o Governo, conforme proposta dos Verdes, procederá à priorização das estradas que apresentam maior risco de desmoronamento e calendarizará as respectivas intervenções. Não deixamos de lembrar essa obrigação ao Governo. Para terminar, gostaria de realçar a importância da petição em discussão e saudar os seus subscritores, pois a sua participação foi decisiva para o desbloquear a requalificação deste troço, permitindo normalizar a circulação e repor os níveis de segurança. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva. A próxima intervenção caberá à Sra. Deputada Carla Borges, do PSD. Faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os meus cumprimentos. Apreciamos hoje nesta Assembleia a petição 52 da primeira sessão da 14ª Legislatura, da iniciativa de Manuel de Sousa e Silva e outros,
Uma petição que pede pela requalificação urgente da Estrada Nacional 16 entre as termas de São Pedro do Sul e Vozela. Em nome do Grupo Parlamentar do PST, quero cumprimentar os representantes dos 4.503 peticionários aqui presentes nas galerias e que saúdo, deixando-lhes uma saudação muito especial. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os motivos subjacentes a esta petição são claros e as matérias apresentadas e os argumentos aduzidos na audição aos peticionários não deixam dúvidas. O que se pretende é a requalificação urgente de um troço da Estrada Nacional 16 entre as termas de São Pedro do Sul e Vozela, construído na década de 1930 e cuja entidade gestora são as Infraestruturas de Portugal, onde apenas, note-se e sublinhe-se, em 1,7 km existem 13 curvas. 13 curvas, senhoras e senhores deputados, em apenas 1.700 metros. Naquele que continua a ser o único acesso das populações de São Pedro do Sul à autoestrada A25 e, consequentemente, aos mercados europeus. A necessidade imperiosa da sua requalificação decorre de vários fatores. Desde logo, do facto de se tratar de um troço de traçado extremamente sinuoso, caracterizado por curvas de ângulo fechado, como referi, desenvolvida em zona de vertente montanhosa, havendo registro de várias derrocadas ao longo da via, o que coloca em causa a segurança de todos os seus utentes. Mas, não menos importante, registra-se o facto de se tratar de uma via de elevado tráfego rodoviário, de ligeiros e pesados, tratando-se de um dos principais, se não únicos, canais de circulação de pessoas, bens e mercadorias, sendo o único acesso dos aquistas do litoral às termas de São Pedro do Sul, cuja importância para o turismo e para a saúde são por todos reconhecidos e conhecidos. No entanto, como foi claramente explanado pelos peticionários, as características arcaicas deste traçado impossibilitam a circulação rodoviária com qualidade que a região necessita. A falta de segurança rodoviária do mesmo há muito colocam em causa o desenvolvimento económico e social desta região, sendo um entrave, sublinho, um entrave para o seu desenvolvimento. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é um problema que afeta a região e que nos preocupa-nos muito a nós PST. Há muito que este problema é conhecido. Não só é conhecido o problema, como é reconhecida a necessidade de ocorrer uma intervenção urgente, uma intervenção adequada aos novos tempos e às suas exigências. E tanto assim é que, contrariamente àquilo que a anterior intervenção nos quis fazer crer, que desde 2015 que as Infraestruturas de Portugal colocam esta intervenção no seu plano de atividades como prioridade. No entanto, até ao momento, nada foi feito, sendo as populações obrigadas a apresentar esta iniciativa junto à Assembleia da República e, por esse motivo, as minhas felicitações. Impõe-se, pois, a pergunta: se assim é, qual foi o motivo para nada ter sido feito? Para nós, PST, é muito claro. A falta de investimento público verificado nos últimos 6 anos de governação socialista, bem como a falta de vontade política, quer do Governo, quer dos partidos que apoiam a governação, responsáveis pela aprovação dos seus orçamentos. Sobre eles cabe a responsabilidade de nada estar feito. Mas, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, importa sermos claros nos nossos propósitos. E por isso digo que não basta o Partido Socialista e aos que lhe são solidários na aprovação do orçamento bater com a mão no peito, como fizeram durante as audições aos peticionários, e dizer que estão muito preocupados com a questão e depois nada fazer. E se o problema é orçamental, então utilizem-se os mecanismos financeiros existentes para o resolver, não deixando que o mesmo fique de fora, como aconteceu com o Plano de Estabilidade Económica e Social e com o Plano de Recuperação e Resiliência. Consideramos, pois, que o investimento que está em causa não só é justificável, como claramente acomodável, faltando apenas a vontade política, como já referi, a vontade política para que o mesmo seja concretizado. Da nossa parte PST, o contributo já foi dado quando em 2015 este investimento foi considerado no Plano de Atividades das Infraestruturas de Portugal. E se o mesmo não foi executado, foi porque ocorreu mudança do Governo e o Governo não quis, e o Governo que o sucedeu deixou-o cair. Por isso dizemos, apenas falta vontade política. Termino deixando uma palavra em nome do PST aos peticionários e um desafio ao PS. Aos peticionários dizer-lhes que podem contar com o PST, podem continuar a contar connosco
para conjuntamente ultrapassarmos este grave constrangimento para o desenvolvimento da região, cabendo ao PS ser claro e consequente nos seus propósitos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Borges. Tem agora a palavra em nome do PAN o Sr. Deputado Nelson Silva. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar os peticionários e ainda estou aqui um bocadinho a refletir um pouco sobre esta última intervenção, porque visto que esta estrada necessita de requalificação há décadas e décadas e, entretanto, houve vários governos, incluindo o PSD, quem os ouve falar, até parece que alguma vez isto foi importante para os governos de direita. No entanto, voltamos aqui a falar de requalificação nas estradas em Portugal. Não é um tema único, não é a primeira vez, não será certamente a última vez. A Estrada Nacional 16 é uma via de importância não só do mero ponto da mobilidade entre as populações, mas também é um importante motor de desenvolvimento económico. Já o era antes da A25 e mantém-se depois da A25. Quer o turismo termal, quer o comércio, quer a inovação, são sempre frutos nas vias de comunicação seguras, nas quais as estradas nacionais se inserem. E obviamente é isto que estamos aqui a falar hoje, a segurança das populações e de quem por esta estrada passa. Ultimamente, sempre que se fala em requalificações, ou construção, ou novos hospitais, etc., o Governo e o Partido Socialista vêm agitando a bandeirola do PRR. No entanto, neste caso, as intervenções neste troço em particular, que tanto é necessário, nunca sequer fizeram parte dos projetos que foram mais tarde retirados deste plano. Ao menos nas autarquias locais ainda vemos algum tipo de requalificação nas estradas em Portugal, nem que seja de 4 em 4 anos, mas nas nacionais já nem sequer se disfarça. É por isso fundamental que se requalifiquem estas estradas para uma maior segurança, menor isolamento das populações e, claro está, uma causa tão importante para o PAN com menor impacto ambiental. Porque não nos enganemos, uma estrada em condições, uma estrada segura, é também do ponto de vista ambiental uma mais-valia para o nosso país. A pergunta que deixo para reflexão é a seguinte: será que finalmente se vai assumir o perigo que o estado destas estradas representam no nosso país? Ou será que é necessário o Governo e os partidos que têm estado no Governo sentirem-se a perder eleições para que daqui, por exemplo, a 2 anos, estes investimentos se concretizem? É assim que se quer continuar a fazer política em Portugal? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva. A próxima intervenção será da Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP gostaria de cumprimentar os peticionários. Efetivamente, a Estrada Nacional 16 foi construída há cerca de 90 anos e foi uma via de incontornável importância para Aveiro e Vilar Formoso, fazendo esta ligação até à abertura do IP5, que posteriormente então foi convertido na autoestrada A25. Entretanto, a Nacional 16 perdeu centralidade e manteve ainda assim a sua relevância em determinados troços a nível rodoviário, claro está, para deslocações mais locais, mais regionais, atravessando muitas localidades. A degradação da estrada não é de hoje, não é de ontem, não é do tempo desta petição, é de há anos, há muitos anos, e atravessou efetivamente sucessivos governos. O PSD, com a sua intervenção, revelou que ainda não digeriu a mudança de governo que foi operada em 2015 e confunde o que é estar no governo e ter um poder executivo com aquilo que é não estar no governo e ainda assim propor soluções para os problemas que estão no terreno, que é o caso, evidentemente, do PCP. Agora, desde há vários anos, e esta é que agora é a realidade, e voltemos àquilo que é a petição, têm sido frequentes as quedas de sedimentos dos taludes, sobretudo no inverno, situação que se agravou, conforme já aqui hoje foi referido, com a tempestade Elsa e com a depressão Fabian, que causaram danos com impacto na circulação e na segurança rodoviária desta estrada, bem como prejuízos
em culturas agrícolas devido ao arrastamento de sedimentos e de destroços. Agora, é preciso também dizer isto. De facto, o projeto de requalificação da Nacional 16, no troço que liga as termas de São Pedro do Sul a Vouzela, arrastou-se demasiado tempo. Sobretudo se tivermos em conta que se tratavam apenas de 1.700 metros, repletos de curvas muito sinuosas, uma estrada que serve a zona industrial, com trânsito contínuo, intenso, decorrente de atividades agropecuárias e metalomecânicas. Cabia à Infraestruturas de Portugal a sua requalificação e torna-se difícil compreender os atrasos quando o projeto, efetivamente, constava no plano de atividades da IP há vários anos. A falta de iniciativa atempada da IP contribuiu para o agravamento dos danos e trouxe mais transtornos às populações locais. Importa agora que há problemas que se mantêm e que precisam de urgente resolução, como é o caso precisamente da correção das consequências dos desmoronamentos e as intervenções que garantam maior segurança na Nacional 16, evitando acidentes. O PCP defende a necessidade de desenvolver melhores acessibilidades em toda a região, assegurando o direito à circulação das populações com rapidez, conforto e segurança, proporcionando melhores condições para o desenvolvimento da atividade económica, social e cultural de todos quantos ali moram ou trabalham, e defende que o Governo tem de assumir as suas responsabilidades para que tal seja uma realidade e para que os problemas sejam efetivamente resolvidos. Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros peticionários. Procedemos hoje à análise e ao debate da petição 52/14, cujo primeiro peticionário é o Sr. Manuel de Sousa e Silva, a quem cumprimento, e nele todos os peticionários que subscreveram esta petição, que se reverta e que se revê nos seus princípios e objetivos. E queria também cumprimentar os aqui presentes, Presidente da Câmara de Vouzela, Presidente da Assembleia Municipal de Vouzela e Vice-Presidente da Câmara de São Pedro do Sul, a quem saúdo e felicito pela presença. E queria dar também uma nota para aquilo que foram as palavras da deputada do PSD, Carla Borges, que se esquece que isto é um problema. Esta estrada tem, de facto, problemas há muitos anos, é uma estrada com 90 anos, como foi dito pelos restantes partidos, e que o PSD refere que em 2015 definiu como sendo uma prioridade de intervenção, mas esqueceu-se de referir que o PSD foi governo entre 2011 e 2015. E nesse período, o que fez o PSD? Esqueceu-se? O PSD, quando sabia que estava de saída do governo, planeou uma intervenção na estrada. Isto é uma coisa que é de veras lamentável. E depois também o PSD esquece dos erros que fez na região de Lafões, como seja, por exemplo, em seu tempo, planear uma estrada que foi um erro gravíssimo para toda a região e que penalizou a região, foi a construção do IP5 com todos os problemas que trouxe e que posteriormente teve que ser construída a A25 e que foi uma penalização para o país que causou centenas de mortes na região com um grave erro de planeamento. Esqueceu-se também de referir isso o PSD. Queria também dizer-vos que o PSD chega ao ponto de, nesta Casa, propor a baixa de portagens e, chegando à aprovação do orçamento, vota contra essa baixa de portagens. O PSD faz esta demagogia permanente aqui nesta Casa. E, portanto, estamos habituados a isso, tal como na solução encontrada para o IP3, uma solução possível que tem o apoio dos autarcas, inclusivamente da autarquia para a qual a senhora vereadora foi eleita, que essa autarquia defende a solução encontrada pelo Partido Socialista, e o PSD aqui defende uma coisa chamada Via dos Duques, que não sei se é Via dos Duques, se é Duques e Cenas Tristes, ou seja, em Tondela dizem uma coisa e aqui no Parlamento dizem outra, mas estamos habituados a isso. É o PSD com duas opiniões conforme estamos habituados. Trata-se, pois, de uma... Eu vou dar tempo para vocês fazerem os à partes. Trata-se, pois, de uma petição que visa chamar a atenção para a requalificação de uma urgente da Nacional 16, no troço que liga as termas de São Pedro do Sul a Vouzela, dado o estado em que se encontra esta via. Esta estrada, com cerca de 100 anos, 90 mais precisamente, foi no passado uma importante ligação entre Aveiro e Vilar Formoso, o que tornava num itinerário de grande interesse económico, pois permitia a ligação de pessoas e bens em diversos concelhos entre o litoral e o interior, ligando assim a beira litoral à beira alta. Hoje em dia, o troço que é alvo a esta petição, entre as termas de São Pedro do Sul e Vouzela, é o único de toda a Nacional 16
que integra a rede rodoviária nacional, tendo sido todos os restantes troços desclassificados ou reclassificados. O PS reconhece, naturalmente, os constrangimentos das condições em que se encontra esta estrada, bem descritas pelos peticionários, e partilha as preocupações que aqui levantam, nomeadamente aquelas que se prendem com o risco de acidentes de viação e as suas consequências mais nefastas para a vida de quem as utiliza. Trata-se de uma estrada onde já ocorreram mortes devido às características, nomeadamente de muitas curvas perigosas e por falta de manutenção que aconteceu em determinados anos há muito tempo. Mas também reconhece a importância que este troço rodoviário tem para a economia dos concelhos que atravessa e muito em particular para o turismo termal, por se tratar do maior centro termal do país e da Península Ibérica, e para as empresas que necessitam de o atravessar para desenvolver as suas atividades económicas no interior daquele território, nomeadamente empresas da fileira agroalimentar e do setor da metalomecânica, com um importante impacto regional e até nacional em termos económicos e do emprego que geram, e que estão naturalmente e literalmente à margem mais afastadas da A25. Agora que o país está a fazer a sua retoma das atividades económicas, após um longo período de pandemia, a requalificação desta estrada tem uma pertinência ainda maior, que contribuirá certamente para a recuperação desta região do interior do país e para a coesão territorial. Permitirá que mais pessoas cheguem com segurança às termas, mas também que usufruam de todo o percurso turístico e de uma beleza inegável e visitem com mais frequência todo o território, embora sendo um pequeno troço com 1,7 km, é, no entanto, fundamental para a dinamização económica e social e tem muita importância para a região. É um percurso que não beneficia apenas quem visita, mas sobretudo quem faz um esforço para permanecer naquele território. Sr. Deputado, quero concluir, se fizer a favor. Por isso que se desenvolvam todos os esforços para, entre o Estado Central e os municípios de Vozela e São Pedro Sul, ser estabelecido um protocolo que permita, de uma vez por todas, ultrapassar este problema, e o PS sabe que os municípios de Vozela e de São Pedro Sul estão disponíveis para isso, e o Governo também estará certamente disponível para ultrapassar o problema. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não dispunha dessa informação, mas constata que estão presentes autarcas e também outras pessoas ligadas à iniciativa desta petição e, portanto, deseja naturalmente saudar as pessoas que estão presentes na galeria. E passamos agora a palavra ao Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, pedi a palavra para uma breve nota de perplexidade. Eu tenho, pelos vistos, a felicidade de não conhecer esta estrada, mas conheço muitíssimas outras que serão tão más ou piores do que esta. Ou seja, a nossa rede viária está profundamente degradada. E a perplexidade é esta. Nós temos uma carga fiscal gigantesca sobre os combustíveis e sobre os automóveis. E a esta carga fiscal deveria corresponder a melhor rede viária do mundo. Os sucessivos governos têm aumentado, desde há dezenas de anos, têm aumentado a carga fiscal sobre o automóvel e sobre os combustíveis e têm diminuído drasticamente o investimento na rede viária. É esta diferença, este abismo que existe entre a carga fiscal e a rede viária que eu queria aqui deixar clara, e acho que deve ser um motivo de reflexão para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria em primeiro lugar cumprimentar os peticionários. Não é indiferente quem são, estamos a falar de autarcas, estamos a falar de representantes de associações empresariais e de muitos outros cidadãos da região que reclamam aquilo que é fundamental para a sua vida, quer do ponto de vista pessoal, nas suas deslocações regulares, quer do ponto de vista profissional e das atividades económicas existentes nesta região, quer na atração de pessoas também para a região, por exemplo, para o setor do turismo e para uma área específica que existe nesta região, que é a do termalismo. Eu acho que os peticionários dispensam bem que um debate desta importância no Parlamento seja uma troca de galhardetes entre grupos parlamentares e entre governos, se foi este, se foi aquele que fez, se há coisa que é evidente neste caso é que ninguém fez.
Ninguém fez. Governos anteriores, governo atual, quem vota a favor dos orçamentos. Portanto, estamos muitos de nós envolvidos nesta responsabilidade e, portanto, eu acho que é muito melhor assumirmos a responsabilidade do que andarmos a endossá-la de uma mão para a outra. E vermos, no ponto atual, como é que esta questão se pode discutir. E nós temos, neste momento, e isso sim é importante dizer, um governo que, do ponto de vista das políticas públicas relativamente às comunicações e às infraestruturas, tem uma prioridade assumida, que é a da ferrovia em contraponto à rodovia. Mas depois vemos que o Ministro da Tutela diz que se fosse ele já tinha resolvido os problemas e que afinal não se resolvem os problemas por causa do Ministro das Finanças. E isso, para nós, traz a maior preocupação. Porque se na prioridade deste Governo, que é a ferrovia, o Ministro da Tutela e o Ministro das Finanças não se entendem e nós nunca mais passamos dos PowerPoints ao caminho de ferro e ao investimento concreto, bem, na rodovia, que não é a prioridade, nós tememos o pior. E, portanto, o que é fundamental dizer neste momento, porque estamos em véspera de discussão do orçamento, é que não vale a pena que quem esteja na disponibilidade de aprovar o orçamento venha depois com desculpas de mau pagador. Pensem muito bem antes de votar a favor do orçamento. Eu digo pensem muito bem porque, efetivamente, o grupo parlamentar do CDS, não é segredo para ninguém, não pensa na hipótese de votar a favor desse orçamento, mas quem queira votá-lo, que não venha depois, um mês ou dois depois, dizer que afinal era muito importante fazer a requalificação da Nacional 16, porque é nesta altura que estas opções se tomam e é preciso exigir do Ministro da Tutela, que é o Ministro das Infraestruturas, uma clarificação. Há ou não há dinheiro para além daquele que se mete no buraco da TAP? Há ou não há dinheiro para, em vez de se pôr tudo no buraco da TAP por uma decisão política errada deste Governo de reverter a privatização, agora arranjar aquilo que são estradas fundamentais e para o investimento que é considerado prioritário, porque aquilo que se vê é que até agora há discurso para tudo e dinheiro para nada. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer, obviamente, cumprimentar os mais de 4.000 peticionários que se mobilizaram em torno desta questão, que tem relevância para dois concelhos especificamente, São Pedro do Sul e Vozela, e cumprimentar também os representantes que aqui estão hoje, não só das autarquias, mas que também representam aqui os próprios peticionários. E, de facto, sempre que nós temos estes debates relativamente à necessidade da requalificação de estradas nacionais que, como no caso desta, têm décadas de existência e, em muitos casos, sem sequer terem obras de requalificação ao longo dessas décadas, o que vai avolumando problemas para o futuro, mas acima de tudo também estamos a falar de um problema que tem a ver com a coesão territorial e com a forma como sucessivamente governos tanto do PSD, CDS como do PS foram olhando para o nosso território e foram votando ao abandono o interior do país. E, portanto, esse debate também se joga quando nós falamos das acessibilidades e da mobilidade, em especial nos territórios do interior do país. E, neste caso, de facto, estamos a falar, no caso concreto que é trazido pela petição, de um troço relativamente pequeno, 1.700 metros, mas que, apesar disso, tem uma relevância grande, nomeadamente não só para o dia-a-dia das populações que têm que utilizar aquela via, mas também do ponto de vista económico, para o turismo, em particular para o turismo termal, que tem uma importância muito grande, nomeadamente no território de São Pedro do Sul, e que está aqui ainda com este entrave, digamos assim, para que possam ter as melhores condições para esta mesma atividade económica. Já foram aqui referidas quais é que são concretamente as dificuldades deste troço, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, e aquilo que tem sido dito ao longo dos anos também pelo Bloco de Esquerda, é que é preciso, de facto, olhar para estes territórios, para estas estradas nacionais e não apenas colocá-las em planos de investimento ou em planos de prioridade, seja da Infraestruturas de Portugal, seja do próprio Governo, mas que, de facto, esses planos saiam do papel e, no caso, existe aqui vontade por parte dos municípios, terá que haver aqui também vontade por parte do Governo, mas parece-nos que é absolutamente inegável que este pequeno troço de 1.700 metros tem uma influência muito grande para toda uma região, em especial para alguns concelhos, mas que é necessário que, de facto, o projeto que existe tenha, de uma vez por todas, a sua concretização e aquilo pelo qual o Bloco
Bloco de Esquerda se vai bater, como tem feito ao longo dos últimos anos em intervenções junto do Governo, é para que também este troço tenha essa concretização. Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegamos ao final deste ponto da nossa ordem.